Fórum HSM de Gestão e Liderança 2010. Aqui ao meu lado, Daniel Domeneghetti, sócio fundador da empresa e-Consulting, que antecipou a tendência do Chief Delivery Officer. Daniel, você poderia explicar resumidamente do que se trata? A gente vive hoje o que a gente chama de desafio da entrega. O grande dilema das empresas hoje não é desenvolver estratégias brilhantes, é conseguir entregar o mínimo de uma estratégia razoável que consiga acompanhar o seu tempo. A gente está muito angustiado porque as estratégias definidas hoje, elas são listas de receita, um monte de desejo traduzido em metas, em formato de balance scorecard, mas no final do dia isso não é aplicado, isso não acontece. E aí fica aquela história da entrega como a principal demanda corporativa, o principal gap que tem que ser suprido. Os orçamentos são vinculados, mas o resultado nunca está associado, porque esse conceito de entrega é complicado. Quando você vai entender o que é entrega numa empresa, eu gosto muito de usar uma palavrinha que chama chassi. A gente tem que compreender o chassi da empresa. E o chassi de uma empresa é formado por 3 grandes variáveis: a arquitetura corporativa dela, áreas, funções, cargos, as tecnologias que ela dispõe e os processos. Então o chassi de uma empresa é a somatória das suas áreas e cargos, dos processos corporativos e das tecnologias. Quanto mais adequado for um chassi para uma determinada finalidade ou core business de uma empresa, melhor essa empresa. Em outras palavras, se eu sou um pássaro e tenho asa, eu vou melhor. Então meu chassi tem que estar adequado ao meu core business. E hoje os chassis, eles são legados históricos de remendos, evoluções, com tecnologias que servem, que não servem, com processos que não estão, enfim. E aí você tem alguns cargos e algumas pessoas cuidando de partes desta história. Então você tem o CIO, que é o cara de tecnologia, cuidando das tecnologias. Mas ele tem pouca correlação com o COO, que é o cara de operações, que cuida de processos. Ora, processo e tecnologia hoje é a mesma coisa. Se você for pegar os softwares de gestão, sistemas de gestão, processo e tecnologia é uma coisa só. O chassi da empresa ele tem que ser compacto, ele tem que ser integrado. Não dá mais para tratar tecnologia num canto, o processo no outro e a arquitetura corporativa no outro. Você tem novos modelos e novas arquiteturas tecnológicas, como o SOA, o Cloud, etc., que revêem toda a arquitetura da empresa, que revêem a estrutura da empresa e que vão redefinir o chassi. Não dá mais para pensar separado essas 3 coisas. E aí o que a gente está dizendo é o seguinte: na lógica do bolso e da competitividade, na lógica do bolso do acionista e da competitividade, vai fazer sentido ter um cara responsável por delivery, por fazer as tarefas serem entregues no prazo, qualidade e condição pactuadas, a quem de direito. Tarefas internas e tarefas com a cadeia de valor. E esse cara ele vai ter simultaneamente as funções do CIO e do COO, ou seja, do cara de operações e do cara de TI. Quais são os principais desafios, neste momento, para as empresas usarem a tecnologia, tanto no trabalho quanto para atender os clientes? A tecnologia, ela, como a gente estava falando, ela acabou se confundindo com processos. Antes você tinha processos de atendimento. O call center é um processo de atendimento, o atendimento em loja é um processo de atendimento. Esses processos eram mapeados, documentados e seguidos com algum nível de qualidade e normatização. Isso tudo está sendo substituído por tecnologia hoje. Hoje você tem o atendimento remoto, você tem o atendimento em voz, você tem o atendimento em web, você tem o atendimento presencial ou não. E idem internamente nas tarefas do trabalho, na produção do dia a dia dos executivos, dos gerentes, dos colaboradores, enfim. As tecnologias, elas têm 2 finalidades centrais. E elas têm que ficar bem claras a diferença entre essas finalidades. Você tem as tecnologias de habilitação ou de processamento, que tem como prerrogativa central acelerar os processos, normatizar processos e entregar melhor. São tecnologias ligadas ao conceito de entrega. Então, se eu faço um atendimento hoje tacanho num determinado sistema, determinada plataforma, e eu substituo por uma tecnologia melhor, eu vou ter uma melhor performance. É uma tecnologia que está associada à redução de custo, à agilidade, à performance, a processos mais equacionados. Mas eu tenho outro lado da tecnologia, que é a tecnologia da inovação, que é o fazer diferente, que é o agregar valor. E é uma tecnologia que está associada a novas formas de se fazer. Então, se antes eu tinha um relacionamento com o cliente, numa central de contact center, por exemplo, e hoje eu desenvolvo uma rede colaborativa de clientes que atendem o meu cliente, usando a Web 2.0, é o chamado Contact Center 2.0, que é um conceito que a gente está disseminando. Cada vez mais redes colaborativas vão estar prestando o serviço de atendimento pela empresa, ou seja, o cliente atendendo a outro cliente. Isso é uma inovação. Então você tem esses 2 caminhos da tecnologia: a tecnologia da performance, a tecnologia da
da qualidade, a tecnologia da consistência, a tecnologia da repetição, fazer mais do mesmo melhor, e você tem a tecnologia da inovação, da diferenciação, da agregação de valor, da surpresa positiva. São dois tipos totalmente diferentes de tecnologia, e o peso dado a cada uma depende de empresa para empresa. Se você está no setor de infraestrutura, provavelmente você vai ter mais tecnologias de performance do que de inovação, do seu ponto de vista de tecnologia de informação. Não estou falando de tecnologia produtiva, de extração de petróleo, não é disso que eu estou falando. Por outro lado, você está numa empresa de varejo, num banco, provavelmente você vai lançar mão de mais tecnologias diferentes para se relacionar com os seus clientes. Idem também para a operação e para a produção interna. Um adendo, algumas empresas que têm a tecnologia no core business, entenda aí, por exemplo, Nokia, Microsoft, Terra, Vivo, Telefônica, essas não têm nem escolha de como tratar essa questão. Elas têm simultaneamente que serem capazes de gerar inovação a partir da tecnologia, mas também aplicar tecnologia para o seu modelo de gestão.